algum motivo, enfim, minha alma se abateu em mim, e ela não quer me dizer, porque eu quero tanto me esconder. São os relacionamentos ou aquela promoção. Passa o dia, passa o tempo, e eu preciso de uma solução. E o certo que eu percebi, por mais que eu não consiga entender, privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só. Por algum motivo, enfim, minha alma se abateu em mim, e hoje eu posso enfim dizer: eu preciso tanto de você. Mas que relacionamentos, mais que aquela promoção. Passa o dia, passa o tempo, Cristo segue sendo a solução. E o certo que eu percebi, por mais que eu não consiga entender, privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só. A quem irei, Senhor? Só tu tens a vida eterna. Só tenho paz, Senhor, se a tua mão me governa. A quem irei, Senhor? Só tu tens a vida eterna. Só tenho paz, Senhor, se a tua mão me governa. Privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só em ti. Tudo é pra que eu confie só em ti. Tudo é pra que eu confie só em ti.
com a ajuda do Espírito Santo, nós estamos reunidos para que a tua voz venha falar o nosso coração através da tua palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz, precisamos e dependemos da tua voz. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz, para que nossa vida faça sentido a cada dia, pois vivemos para ti, nos moveremos para ti, e nós estamos confiantes que o Senhor atende esse clamor do nosso coração. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça para ouvir a tua palavra, que o Senhor dê graça a Franco para poder compartilhar também, de maneira que saiamos dessa reunião edificados e possamos seguir sendo edificados e cooperando com a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Quero lembrar os nossos irmãos que nesse momento estão lutando, Senhor, com enfermidade. Nós declaramos uma palavra de saúde e vida. A saúde e a vida de Cristo possa tocar agora os nossos irmãos. Que o Senhor possa fortalecê-los na fé, que eles não esmoreçam, e o corpo, a alma e o espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, Pai. Em nome de Jesus, colocamos no teu altar. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, de poder desfrutar desse momento da comunhão e também, Senhor, de aprender um pouco mais acerca do teu reino. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Bom, queridos, esse estudo, essa reunião, esse seminário, não sei o nome que você queira dar, mas esse tempo nosso, ele nasceu em algumas conversas onde nós percebemos uma necessidade de seguir trabalhando na edificação da igreja. E conforme a palavra de Deus nos diz, no livro, se você quiser e for rápido de endereço aí, no livro de Efésios, no capítulo 4, versos 11 a 16, deixar aí para registro, nessa abertura. Efésios capítulo 4, verso 11 a 16. Ele diz aqui que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você depois faz a sua leitura aí de todo o texto, mas esse verso 12, ele chamou a nossa atenção com relação a esse aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Se nós formos ler esse versículo de trás para frente, ele vai nos falar que a edificação do corpo de Cristo, ela vem pelo desempenho do serviço de todos os santos devidamente aperfeiçoados. E essa palavra aperfeiçoado, ela vem de um reto ordenamento, de um equipamento, os santos serem equipados para toda boa obra. E a obra a qual todos nós fomos convocados e chamados a participar. Todos nós, indistintamente. Temos um trabalho a fazer. Jesus veio ao mundo com uma missão. E essa missão é de Jesus.
E nós fomos convocados para trabalhar nessa missão como cooperadores de Deus na edificação da sua igreja e na expansão do seu reino, onde o serviço, tanto comum como específico, o comum seria você ser uma testemunha de Jesus, você ser um proclamador do Evangelho, você também ser um embaixador do reino de Deus na terra. É um serviço comum como outros serviços comuns que todos temos para fazer e cooperar. Então, entendendo o momento também que nós estamos passando, olhando todo o quadro da vida da igreja, no país e no mundo, e tendo a nossa realidade mais peculiar, né, nós vimos que nós precisamos seguir trabalhando e equipar os santos para o desempenho do seu serviço. E um dos pontos a ser considerado é a evangelização, a proclamação do Evangelho. E daí há uma preocupação comum, pastoral, o Evangelho que temos recebido, pregado, o Evangelho pregado no Brasil, ele é o Evangelho do reino, é o Evangelho que os apóstolos pregaram, é o Evangelho que Jesus pregou. Então, nós, dentro desse entendimento, desse pensamento, dentro dessa necessidade, é que surgiu a ideia de nós fazermos esse tempo nosso, esse mês de maio, como um seminário, um tempo de estudo da palavra, e extrairmos da palavra o que seria essa pregação, quais são os ingredientes necessários nessa pregação, para que, de fato, nós tenhamos uma participação relevante como discípulos de Cristo, como obreiros do Senhor, nessa grande comissão que Ele nos deu, a sua igreja, a cada um de nós. E eu tive aí o privilégio, nesses dias, de mais uma vez estar com o Franco e conversei com ele. Franco, para quem, acho que todo mundo conhece o Franco, mas Franco, já temos uma amizade de anos, é um irmão que temos aprendido com ele ao longo desses anos, como amigo, como companheiro, como filho. Franco é meu pai na fé, minha cobertura, e tem reconhecidamente por nós um serviço apostólico, profético, que, segundo Efésios 4:11, encaixa perfeitamente com esse trabalho que a gente está querendo, a partir de hoje, desenvolver. E aí eu falei com ele, Franco, porque será que não daria para você estar conosco nessa primeira inserção, nessa primeira aula aí, e fincar uma estaca profética para que nós possamos seguir depois de você, colocando aí os tijolinhos, né, que vão ser necessários. Ele prontamente, como um servo, se colocou à disposição e está aí conosco, como eu coloquei lá no grupo aqui do WhatsApp, né? Teríamos essa surpresa que ninguém esperava. Está aí o Franco conosco, está a Denise também, juntamente com ele, um grupo de irmãos de Curitiba. Está aí a Patrícia Gonçalves, que eu já vi a Simone Pedrosa também. Bom, então estamos juntos nesse tempo. Quando surgiu essa ideia da mesa pastoral aqui, a princípio seria especificamente os irmãos aqui de São Bernardo, mas aí a coisa vai ganhando um rumo que só Deus sabe. Aí falei com o Danilo, que é o nosso anfitrião pelo Zoom, qual eu agradeço mais uma vez, a sua família, e Danilo abriu também lá para os irmãos Vitória da Conquista. Então nós temos aí alguns baianos, né? Graças a Deus estão conosco aí, e vamos seguir. Amém? Eu não vou ficar falando muito, vou passar logo para o Franco. E a coisa é o seguinte, o grupo do WhatsApp, desculpa se dar essa informação, como vocês perceberam aí, ele não tem uma interação, justamente para evitar
encher os irmãos aí de mensagens, né? Mas, como é um grupo de estudo, as dúvidas que vocês tiverem, ou vocês anotem, escrevam, mandem no meu WhatsApp pessoal, eu estou como administrador do grupo, e, à medida do possível, eu vou procurar responder as perguntas para cooperar. Pretendo fazer essa resposta, dar essa resposta no grupo, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de alguém. E como o objetivo é trazer edificação e ensinamento, então nós vamos estar fazendo dessa forma. E importante que você, como discípulo, como aluno, tenha seu caderno de anotações aí, para que o Franco possa discorrer com a palavra e você ir anotando as coisas pontuais. E vem aí mais surpresa pela frente, eu não vou dizer aqui agora, mas a gente vai estar dando sequência. Amém? Então vamos lá. Franco, abre teu microfone aí e fica com a liberdade do Senhor. Né? Amém, Fonse. Queridos, boa noite. Eu dei uma saudação assim breve, rápida, mas eu sei que minha voz saiu entre muitas aí que estavam aí no Zoom. Então, quero aqui mais uma vez repetir meu boa noite, que a paz de Jesus seja com o teu coração, em nome de Jesus. Outra coisa importante dizer é que eu já tinha um compromisso hoje com o grupo de Simone Pedrosa, que está aí, e algumas discípulas que caminham lá, que reúnem com ela. Eu pedi ao Fonseca, então, se eu poderia introduzir, uma vez que a gente está tratando basicamente do mesmo tema, né? Essa semana, Fonseca, eu dei de dever de casa para essas irmãs aí assistirem o filme de Atos lá que você me enviou, e como dever de casa, eu dei a tarefa para elas identificarem ali naquele filme, que já tem toda a Bíblia, versículo por versículo, né? Usando a NVI, a tarefa era destacar os pontos da proclamação ali, o que estava relacionado à proclamação. Não vou pegar hoje a tarefa delas, uma vez que a gente está nesse ambiente aqui, está no outro contexto, mas eu vou seguir falando o que eu falaria com elas e reforçando, quem sabe vou até dar uma cola para elas também, né? De repente já vão pegar até uma colinha, vão ficar felizes. A Patrícia já riu, Joyce também, ela está aí felizinha. De repente vou dar uma colinha, mas é o jeito, não tem como escapar. Bem, amados, amanhã, se Deus quiser, sábado, eu devo estar reunido com a liderança do Rio de Janeiro, na parte da tarde, numa reunião como essa, todos os líderes. O presbitério pediu para eu falar com os irmãos sobre proclamação. Tu vê que a carga é igual, né? Nos corações. E eu quero também aproveitar, de repente, falar sobre vínculos, ligamentos, isso que a gente chama de juntas e ligamentos, a importância da igreja, do papel da igreja na proclamação. Quando eu digo papel da igreja, eu digo da vida da igreja, né? Eu falei numa live sábado com os irmãos de Salvador, ligado a Jamê, Antônio Carlos, Jair, aqueles irmãos pediram para eu estar falando ali, e eles me sugeriram um tema, a igreja viva, ativa, no meio da crise, e eu falei sobre vida em comunidade, porque eu acredito que a proclamação nossa, o melhor trampolim da proclamação é a vida da igreja. É alguém olhar e ver a igreja, ver a vida da igreja. Isso está muito notório ali em Atos dos Apóstolos, quando o Pentecoste veio, e a igreja, então, nasceu com força, e aí ficou fácil proclamar, me senti, claro, o Espírito Santo convenceu do pecado, mas também as pessoas eram impactadas pela vida da igreja, né? Faz lembrar Atos dos Apóstolos, ali no início, faz lembrar a oração de Jesus de João 17, 21, para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a gente nunca pode negligenciar de verdade a vida da igreja, né? A nossa unidade já é uma proclamação. A nossa vida, como indivíduo e como comunidade, já é uma grande proclamação, porque a proclamação começa com a atitude mesmo, né? Paulo, escrevendo os Romanos, ele diz que a gente não deve destruir a obra de Deus por causa de comida e de bebida, lembrando para vocês que se a obra pode ser destruída com as nossas práticas, comida, bebida, nossas brigas, a obra também pode ser construída, ela pode ser edificada também por nossa vida.
E quando perguntaram a Jesus, lá os judeus, lá no capítulo 6 de João, perguntaram quais são as obras de Deus para que a gente possa realizar, né? Jesus vai dizer que é a obra de Deus, não é uma obra apenas, né? Nem perguntaram quais são as obras. Eles perguntam o que faremos nós para realizar as obras de Deus. Eles queriam saber como eles iam realizar o que eles já tinham na cabeça como obra de Deus. Para eles era uma lista grande, plural, né? Coisa de judeu. Tudo muito complexo e Jesus muito simples. Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então a gente entende que essa obra ela começa a ser feita na vida, né? Começa a ser feita na vida mesmo e parte para aquilo que a gente chama de proclamação. No domingo, aí na sequência, o presbitério pediu para eu também comunicar, na reunião geral da igreja, que seria às 18 horas, proclamar. Então, a minha intenção é proclamar. Então, eles vão convidar um monte de incrédulo para essa reunião e eu vou fazer uma reunião proclamando ali o evangelho. E é muito interessante, porque eu pensei de uma proclamação dentro... A proclamação é sempre rica quando tem contexto, né, Márcio? Você sabe que uma coisa é você partir para cima de alguém e começar a falar com ele do evangelho. Outra coisa é você ter um contexto e, a partir desse contexto, você desenvolver o evangelho. Você vê isso acontecendo no ministério de Jesus de contínuo, né? Nós dependemos do poder do Espírito Santo para proclamar. Jesus falou assim, vocês vão permanecer em Jerusalém até que do alto se recebam poder. Então, o poder é fundamental, é vital. Mas também o contexto é importante. Você vê que todas as proclamações, tanto nos evangelhos quanto no livro de Atos, tem contexto, né? Acho que o mais interessante assim de todos é quando Paulo vai em Atenas e ele aproveita aquele contexto religioso ali para começar a fazer a proclamação dele. Ali fica muito notório, né? Eu acho que não fica tão notório para a gente como, por exemplo, quando Pedro pregou no Pentecostes. Mas ele também ali havia um contexto, né? Vocês sabem que houve o derramado do Espírito Santo, todo mundo foi cheio do Espírito Santo, o pessoal achou que estava todo mundo bêbado, né? Eles estão embriagados, aí Pedro se levanta, com o apoio dos outros discípulos, os 11, e ele então começa a explicar aquele evento. Eles começam a explicar o que aquelas pessoas estavam assistindo. Aí ele começa com Joel, e aí também é importante dizer que quando você proclama para alguém que conhece as Escrituras, você pode manejar muito bem as Escrituras, né? Você vê o próprio Cristo se apresentando aos discípulos no caminho de Emaús por meio da lei e dos profetas. Em geral, quando você conversa com alguém que conhece a Bíblia, você pode apresentar Jesus a partir da lei e dos profetas. Mas não é assim quando você conversa com alguém que não conhece nada. É muito complicado quando você tem que judaizar a pessoa para depois pregar Jesus. É muito complicado, né? Então você tem que anunciar Jesus a partir sempre de um contexto, de preferência, o contexto que você está vendo ali na hora. Eu acho que nós estamos assim, por conta do coronavírus, a gente está com um contexto muito legal para anunciar. E eu quero falar domingo com os irmãos. Eu vou falar de manhã com o pessoal do Chile, por meio de um vídeo que eu espero gravar amanhã, porque depois vai ter uma Assembleia Geral de manhã aqui em Curitiba, às 10 da manhã. Então, enquanto eu estou na Assembleia Geral aqui, o vídeo está lá no Chile. Eu vou falar do mesmo tema no Chile e à tarde com o pessoal do Rio. Quero falar quem deu ouvidos à nossa pregação. Eu fiquei tentado de dar a cola, falar com vocês do ponto a ponto dessa ministração, só para você entender essa questão da pergunta, que é a pergunta fatal, né? O que devemos proclamar? Qual é o conteúdo da nossa proclamação? Por que isso é vital e importante, irmãos? Porque a maioria de nós, eu te garanto, ainda não sabe, ainda não compreendeu sobre a importância do conteúdo que nós comunicamos. A maioria de nós está mais preso à forma como se comunica do que ao conteúdo da mensagem, né? Por que a gente tem esse apego à forma? Eu acho que, primeiro, por causa de uma herança evangélica, né? Herança evangélica, quando a gente fala assim, pregação, a gente já imagina um cara no púlpito pulando, batendo no púlpito,
gritando. Então, a gente pensa em pregação, a gente associa imediatamente o homem pulando no púlpito e falando e dirigindo e tal, porque pregação para nós está intimamente ligada a uma figura que nós chamamos de pregador. Então, pregador. Então, para nós, pregação foi a mensagem que o pregador deu hoje. E para nós, não é qualquer coisa que faz sentido, tem que ser daquele jeito. Parece que a gente fica muito linkado à forma, né? Então, aquela forma, aquela eloquência, aquela maneira de falar, aqueles argumentos. Então, se você não consegue fazer igual, logo você não sabe pregar. Aí diz assim, não sei pregar. Então, você imagina nosso desafio lá no sertão, que temos basicamente duas comunidades bem nativas, né? Pôr da Folha e Tapetim. Lá quem assistiu a live de Tapetim viu os irmãos são bem nativos, né? Aquele linguajar bem sertanejo. Então você imagina esses irmãos que a maioria acha que não sabe falar, vendo um pregador eloquente, alto nível, falando um monte de português que eles não entendem, e eles se acham, olhando para aquele pregador, eles nunca vão se considerar capazes de pregar. Então, o nosso grande desafio no sertão é explicar para eles que o que salva não é o pregador, nem a loucura do pregador. O que salva o homem é a loucura da pregação. E aí o texto que a gente sempre utiliza para falar, né, é o texto de Coríntios, lá no versículo 21, quando fala de visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E ali a palavra pregação é querigma. Deus salva o homem por meio de uma mensagem. Deus salva o homem por meio de uma mensagem. Alguns pode ser estranho isso, mas, amado, sempre foi assim. Nunca foi diferente. Sempre foi assim. Deus sempre salvou o homem por meio de uma mensagem. Se tu olhar a Bíblia de Gênesis até o João Batista, vou pegar essas figuras, vou falar de Jesus para cá, porque aí está muito explícito. Mas de Gênesis até João Batista, sempre foi a mensagem que salvou. Sempre foi a mensagem que salvou. Então você vai ver, pegar um exemplo aqui, talvez dos mais famosos. Deus falou com Noé, constrói uma arca, que eu vou fazer chover, vou transbordar tudo e vou acabar com tudo. Noé creu. Inclusive, Noé está na lista dos heróis da fé porque ele creu. Pô. E quando ele creu, ele condenou toda a geração dele. Mas qual era a mensagem daqueles dias? Qual era a mensagem? Você constrói uma arca porque eu vou destruir tudo. Vou destruir tudo. Não vou deixar nenhum ser vivo. Não vou deixar nada. Vou acabar com tudo. Essa é a mensagem. Pô. E Noé creu. Ele, uma hora que creu, ele executou. Tem mensagens que foram entregues diretamente por Deus. Em outro momento, os anjos falaram. Os anjos falaram com Abraão que ele destruísse Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu a Deus, vocês lembram a história. Os anjos acabaram indo até Sodoma e Gomorra e falaram diretamente com Ló. E Ló creu. Mas teve quem não creu também. Não sei se vocês lembram que Ló, ele vai chamar lá os genros, futuros genros, né? E diz, olha, vamos meter o pé. Esses não creram. Então, o tempo inteiro nas Escrituras você vai ver que sempre tem uma mensagem, que quando você coloca fé na mensagem, você se salva. Quando você não coloca fé na mensagem, você se perde. Eu acho que a pregação mais famosa que tem no Velho Testamento, mais famosa de todas, é a pregação de Nínive, a pregação de Jonas, que vai na capital da Síria antiga, lembra? E ele vai lá, a contragosto, obviamente. E qual era a pregação dele? Qual era a mensagem dele? A mensagem dele era simples: olha, daqui a 40 dias Deus vai destruir tudo. Graças a Deus, ali Nínive inteira creu. Ali todos creram. Mas nem sempre todos creem na pregação. Né? Nem todo mundo crê na pregação. Nem todo mundo dá ouvidos ao que você fala. Né? Às vezes você adverte uma pessoa de um perigo ou de uma situação qualquer
e a pessoa não dá ouvidos. Né? Então, não é de se estranhar que Deus, na sabedoria dele, aprove a ele salvar alguém pela loucura da pregação. Você vai ver isso também, além de Coríntios 1 que eu citei aqui, mas você vai ver também isso aí num texto de Atos dos Apóstolos, quando Pedro retorna lá de Cornélio, que ele é arguído lá pelas autoridades judaicas, sobre o fato de ele ter entrado na casa dos gentios. Então, lá em Atos 11, versículo 13 e 14, então Pedro ele vai narrar a história que Cornélio contou para ele. Né? E ele vai dizer que ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual, aí na minha Bíblia está em negrito assim, lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Então, você vê, quando Pedro explica aos irmãos lá, judeus, o porquê dele ter entrado na casa dos gentios, ele narra, e na narrativa dele, ele vai dizer que o anjo foi claro com Simão, com Cornélio: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras, mediante as quais você e toda a família serão salvos. Se você pegar esse texto aqui e ler, aí tu vai ficar muito curioso para saber o que Pedro falou lá, e tem alguma narrativa lá, tem algumas coisas que Pedro falou na casa de Cornélio. Que palavras são essas que Pedro comunicou? Que mensagem foi essa? Não, a importância ali, amados, não era nem de ser quem era, se era Pedro, podia ser outro cara, mas Pedro era o que estava mais próximo ali, que era testemunha, né? Que podia falar da ressurreição, que podia falar do Senhor de Jesus. Mas depois vale até a pena a gente dar uma passadinha, já que a gente está no seminário, Fonseca, a gente está à vontade, então a gente vale a pena depois dar uma passada lá e dar uma olhada para a gente ver, tá? Já acabei dando uma colinha também para as meninas aqui que assistiram o filme de... Tá todo mundo assim, né? Feliz da vida, né? Falei que é da cola, vamos lá. Nesse momento aqui, fica claro que a mensagem, ela salva, e não é o mensageiro que salva. Claro, essa mensagem vai apontar para Jesus, obviamente, né? Óbvio. Quando ele diz a mensagem salva, não é qualquer mensagem que salva, é a mensagem sobre Jesus que salva, né? Mas alguém poderia perguntar. Quando eu digo que a maioria de nós não entende esse assunto ainda, por que eu digo isso? Porque eu vejo irmãos dizendo assim: o culto tem que ser evangelístico. Eu fico pensando, o que tem na cabeça de um irmão quando fala de culto evangelístico, cara? O que tem na cabeça desse irmão? Culto evangelístico, cara. Acho que ele fica pensando assim, não, que no final vão fazer um apelo. Então pode ser. No final vai ter um apelo. Então, até comentei isso numa live que eu fiz foi com meu amado lá, Bruno, lá de Cataguases. Falei: Bruno, um dia eu estava falando sobre criação de filhos. Criação de filhos. Cara, nem terminei de falar, o irmão tomou a decisão dele por Jesus. Eu falei: mas o que tu falou de tão interessante na criação de filhos? Que convenceu o cara. Cara, é óbvio que no meio daquele ensino sobre criação de filhos, eu proclamei. Se eu não tivesse proclamado, o Espírito Santo não teria convencido aquele homem. Ed Alberti. Ed Alberti veio assim, você. A gente estava na Carobinha, Flávio puxou ele lá para a favela, e o cara sentou lá e começou a ouvir sobre criação de filhos. Alguém falou assim: pô, mas o cara se converteu ouvindo sobre criação de filhos. Não, mano, não foi ouvindo sobre criação de filhos. É que no meio do assunto de criação de filhos, eu proclamei, eu anunciei aquilo que poderia gerar fé no Edio, que poderia gerar a fé que ele precisava. Engraçado, dessa mesma época, uma irmãzinha muito amada, muito querida, não vou falar o nome dela aqui para não queimar a criança, ela dizia para mim assim: Frank, eu vou para a faculdade, eu prego, ninguém se converte lá na faculdade, não sei o que está vindo de errado aí.
que eu prego, Deus não opera. E eu falei para ela assim, eu vou sentar aqui agora, você vai pregar para mim. Então faz de contas que eu sou um aluno lá da faculdade, lá um amigo teu da tua faculdade. Ela fazia uma faculdade ali perto da casa dela. Quase que eu dei a pista aqui, né? Mas vou dar não. E aí ela falou assim, sentou e começou a me falar, né? Ela falou assim, começou até legalzinho, começou a falar que Deus tinha um plano na minha vida, aquela coisa de quem está bem intencionado realmente para pregar, né? Olha, Deus tem um plano na tua vida, Deus te ama, Deus tal, e Deus para lá, e Deus para cá, e Deus. E terminou aí quase falando a mesma coisa. E eu comecei assim com ela, falei, olha, eu queria te falar uma coisa, essa pregação não salva ninguém. Essa tua pregação não vai salvar ninguém. Como assim? Não, filha, você pode, inclusive, contar a história do Velho Testamento toda. Que o Mar Vermelho abriu, que Noé fez a arca. Isso aí tudo, os judeus já sabem. E creem. Eles sabem e creem. Então você fica contando essas histórias para mim, de que a mesma história que os pais contam para as crianças na escolinha lá. Isso não salva, filho. Isso não salva. E aí comecei a discorrer com ela sobre a mensagem que nós necessitamos proclamar. No caso dela, por exemplo, eu apelei mesmo. Eu vou explicar devagarzinho para você. Vou pegar o texto mais famoso de Romanos 10, 8 a 15 contigo aí. E aí vamos grifar algumas coisas importantes dessa carta de Paulo aos Romanos. Versículo 8, ele vai dizer, porém, que se diz, a pergunta, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. É isso? Isto é, a palavra da fé que pregamos. Tu vê que ele está com ênfase total na palavra da fé que pregamos. Então, é a palavra, é a palavra que produz essa fé, a palavra que salva. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, então aqui, olha a declaração do apóstolo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar, aí guarda isso aqui, na minha Bíblia está sublinhado, o nome do Senhor será salvo. Todo aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi assim que eu comecei com a irmãzinha lá. Falei, a primeira coisa é que na tua pregação não tem um nome. Como é que alguém vai invocar um nome se nem ouviu o nome? Em nenhum momento você falou sobre Jesus, meu filho. Falou Deus. Inclusive, quando tu fala de Deus, nem os demônios se preocupam. As pessoas não ficam irritadas contigo se tu falar que Deus as ama. Eu vou te falar quando é que elas começam a se chatear. Quando você menciona Jesus. Quando tu fala Jesus, acabou. É engraçado. Isso, inclusive, é uma distinção tão forte, porque quando você fala Jesus, o cara te fala, tu é Bíblia. Já cataloga você como evangélico, como crente, como Bíblia, como chato, sei lá, como qualquer outra coisa. Na hora que você fala Jesus. Se você não fala Jesus, não acontece nada. Por quê? Porque como invocarão um nome de que nem ouviram o nome? Como eles vão invocar um nome que eles não ouviram o nome? Então, eu comecei a explicar, tudo começa com um nome. Aqui tem uma coisa interessante nesse texto de Romanos que vale a pena citar. Não sei se você já pensou alguma vez, se você já confrontou, os mais estudiosos aí podem ser que tenham confrontado. Romanos 10, 9, com Mateus 7 lá, quando no Sermão da Montanha Jesus diz, lá no finalzinho, no capítulo 7, que ele vai dizer que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E agora Paulo está dizendo que se você confessar Jesus como Senhor, será salvo. Eu não sei se alguém já teve essa noia alguma vez. Eu já. E eu descobri uma coisa muito interessante, que o que Paulo está dizendo é diferente do que Jesus disse. Mas vale a pena você comparar o texto. Porque quando Jesus fala, nem todo que me diz, ele está usando uma palavra diferente de confessar.
Uma coisa é você dizer que Jesus é Senhor, porque você ouviu alguém igual um aluno. Não sabe aquele aluno que repete sem convicção de nada? Fala porque o professor falou, mas não fez a experiência, não sabe realmente o que está dizendo. Então, Jesus está dizendo exatamente a palavra que ele está aplicando ali, é a palavra que se aplica ao aluno. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fala, faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ao passo que quando Jesus fala, quando Paulo fala sobre confissão, ele está falando de homologar, ele está falando de verdade de uma confissão onde você tem plena revelação de que ele é teu dono, de que ele é teu Senhor, de que você é propriedade dele. Inclusive, a palavra Kyrios só era usada para dono de escravo. Só. Por isso que os discípulos se autodenominavam escravos de Jesus. Escravos de Jesus, escravos de Jesus. Não se referiam assim ao Pai. Diziam que eram filhos do Pai, mas escravos do Filho. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. É assim, filho do Deus Pai, essa filiação ela vai se confirmar, vai se consolidar na ressurreição dos mortos, inclusive Paulo explica isso, mas nós temos já o penhor, nós já temos a garantia de que isso vai acontecer, que é o Espírito Santo. Então Deus nos dá um penhor, no dia que nossos corpos forem transformados no arrebatamento, ou os mortos em Cristo ressuscitarem, nesse dia a gente ganha a filiação inteira. Mas é muito importante o teu nome estar no livro da vida. Também era uma coisa engraçada, uma coisa que os judeus faziam. Toda vez que um judeu adotava um escravo, porque era uma prática judaica e era uma prática romana também. Os gregos eu não me lembro, mas eu já li sobre Roma e li sobre os judeus. O que eles faziam? Tinha um livro chamado Livro da Vida. Então ele colocava teu nome no livro da vida. Não é à toa que se usa essa expressão, livro da vida. Mas Israel tinha o livro da vida. Então, o teu nome ia ter que constar lá o escravo adotado da família, que recebia todos os direitos da família como filho, ele tinha que estar lá no livro da vida. Então, ele tinha que ser levado lá e registrar o nome dele no livro da vida. Então, quando Paulo diz escravo do Senhor, Jesus Cristo é meu dono, ele está dizendo, eu sou filho, porque essas coisas não se conflitam, tá, amados? Tem gente que faz maior confusão por causa disso, principalmente quando leem Romanos, Paulo falando que nós não temos mais o espírito de escravidão. Ele não está se referindo a isso, está se referindo à escravidão do pecado. Nós seguimos sendo escravos de Jesus. Jesus é o nosso Kyrios, e ele só é Kyrios porque ele é dono. E ele, uma vez que ele é nosso dono, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos alimenta. Inclusive, não era a responsabilidade dos escravos se alimentarem. O escravo trabalhava, servia e não estava preocupado que ia comer, beber, vestir, nada. Porque tudo aquilo ali era preocupação do dono dele, do senhor dele. Porque senhor para nós, sempre, senhor de escravo para nós, sempre foi uma figura de uma pessoa perversa. Mas não era assim nos dias de Jesus. Tinha gente lá que era um senhor tão bom, tão bom, tão bom, que tinha escravo. Isso também na lei de Moisés ocorria. Inclusive, você vai lembrar disso, que uma das instruções de Moisés lá era que se um escravo fosse livre, mas ele considerasse que o seu senhor era tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, não quero ir embora, que ele ia lá e furava as orelhas, e se tornava uma propriedade daquele homem para o resto da vida. Então, Jesus é um tipo de senhor, é um dono que nos protege, nos guarda. Nós somos a meninos, nós fomos comprados pelo sangue dele, e ele vai nos levar, está nesse processo, né, de adoção, e nós recebemos já um penhor, uma garantia de que somos filhos de Deus, porque o Espírito de Deus clama dentro de nós, Abba, Pai. Então a gente tem um testemunho de que nós somos. Então a diferença de Paulo, desculpa eu ter saído assim, mas eu acho que vale a pena dizer isso, irmão. Eu sei que o tema aqui nem é esse, mas eu acho que enriquece. A diferença do que Paulo está dizendo, do que Jesus está dizendo, é assim: Paulo está dizendo, nem todo mundo que repete Jesus, Senhor, Senhor, todo mundo que aprendeu porque ouviu Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que, inclusive a palavra no original ali é cumpre a lei. É disso que ele está falando lá no Sermão do Monte. E Paulo está falando outra coisa. Paulo está falando aquele que confessar, aquele que homologar, aquele que reconheceu, aquele que entendeu, aquele que viu, aquele que enxergou, aquele que concordou. Porque homologar é isso, né? Você concordou, você ratificou que Jesus é o teu Senhor. Você viu, ele é o teu dono e você não titubeou, você confessa, você assume
um compromisso público com Jesus e crer com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. A partir dessa declaração de Paulo, irmãos, a gente tem que desenvolver a nossa mensagem. Por quê? Se a salvação se dá quando alguém crê com o coração, ou melhor, quando ele confessa com a boca que Jesus Cristo é o dono dele, e crê com o coração que Jesus ressuscitou dos mortos, aqui define que tipo de mensagem eu vou ter que ter para ele chegar a essa conclusão. O que eu vou precisar dizer para ele? O que eu tenho que falar para alguém? Não interessa se é no púlpito, se é por WhatsApp, não importa se é por texto escrito, né? Por texto. Aqui tem uma irmã que se converteu lendo as escrituras, segundo ela. Até falei para ela, a senhora leu que alguém escreveu, porque tem uma mensagem aqui. A pessoa se converte porque alguém escreveu. Então, se ela se converteu lendo Paulo, por exemplo, o evangelho proclamado por Paulo, ela entende o seguinte: um homem lá escreveu um dia uma carta no idioma dele lá, original lá, mente foi em grego. Depois, várias pessoas fizeram cópias daquela carta por anos. Depois começaram a ver as primeiras traduções, depois veio a imprensa que se colocou no papel, aí virou Bíblia, e você nasceu, você foi para a escola, você foi alfabetizado, de repente você veio aqui e leu a mensagem. Você não se converteu à toa, você se converteu porque você leu a mensagem, porque a Bíblia diz isso. Deus escolheu salvar o mundo, salvar os que creem, pela loucura da pregação. Então não foi um acidente, e também não foi uma coisa assim, solta no ar, não. Você deu crédito à mensagem, você ouviu a pregação e creu. Isso te salvou. Isso é que fez diferença na tua vida. Então, se eu espero que alguém confesse Jesus como Senhor, que alguém creia no coração que Jesus ressuscitou dos mortos, que ele está vivo, eu tenho aí que desenvolver uma mensagem que leve a ele essa compreensão, que possa dar elementos para o Espírito Santo convencê-lo. Pô. Se é necessário confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, se é necessário que eu creia com o meu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que mensagem, irmão, que eu preciso ouvir? Eu podia fazer esse teste com todos vocês. Lembrando que a mensagem pode ser falada, cantada, interpretada, e etc. Pode ser por Libras, porque se não for assim, surdo não se converte. Pô. Então a mensagem pode ser por Libras, sem som. Sem som. Eu não sei se Fonseca vai lembrar, mas há vários anos, a gente estava no CIEP, foi um grupo de americanos lá que não falava nenhuma palavra de português. Acho que eles falavam mal bom dia. E eles eram um grupo de missionários, e eles vieram para o Brasil crendo que Deus os havia enviado para cá para proclamar o evangelho de Jesus, fazer evangelismo, proclamar Jesus. E a gente fica pensando assim, cara, como é que esses americanos, sem falar um pingo de português, vai proclamar Jesus? Então eles fizeram a pantomima. Meu irmão, a pantomima dos caras era tão perfeita que até hoje eu me lembro daquela pantomima. Os caras usaram, inclusive, um globo, não sei se tu lembra, um globo terrestre, lembra você? Os caras falaram da criação, da queda, da redenção, da crucificação, da ressurreição, da volta de Jesus, sem uma palavra em português. Não, mano, teve conversões, teve gente lá que entendeu vendo. Entendeu? Então, pregação não pode ser o discurso que é feito do púlpito, por favor, amados. Pregação que salva não é o discurso eloquente, é o conteúdo daquilo que você comunica. Pô. Comunica. Eu falava isso por da Folha, um irmão terminou, Joelso terminou e falou, Franco, eu li um livro há vários anos ainda sobre a perseguição lá da Cortina de Ferro, inclusive tem um filme agora falando também da perseguição lá na Romênia, que foi baseado num livro Torturados por Amor a Cristo. Agora o filme é Torturados por Cristo, né? Aí, que conta a história de um pastor com a sua esposa que foram presos, torturados no regime comunista lá da Romênia. O filme está aí no Now, filme joia, é um filme documentário, joia para esse tempo de quarentena. Mas eu estava falando de uma outra... Sim,
O Joelson me falou que estava lendo um livro que um camarada foi preso e ele não podia, eles se comunicavam com sons batendo, tipo um código Morse na cela, e ele, com esses sons da cadeia, 20 anos depois, eles já tinham se ganho algumas almas para Jesus, não sei quantos por cento daquela cadeia estava ganha, mas com certeza 100% evangelizada. Eles nunca ouviram a voz do pregador. Eles desenvolveram uma comunicação tipo código Morse e ali o cara deu toda a mensagem. Então, isso é vital entrar na gente. É vital. Isso é vital. A mensagem, ela é que o Espírito Santo usa para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa mensagem tem que ir. Essa mensagem tem que ir. Como eu vou falar a mensagem? Aí, meu irmão, inspiração de Deus, unção do Espírito. Se eu vou escrever uma carta, tu vê que Lucas, ele prega para Teófilo escrevendo. O que é o Evangelho de Lucas? Lucas evangelizando Teófilo. Depois ele vai para Atos dos Apóstolos, que era um livro só. Era um único livro. Depois virou Lucas e Atos. Mas tu vê que ele vai proclamando para Teófilo, vai contando e vai narrando tudo para Teófilo estar inteirado de todas as coisas. Mas ele decidiu fazer isso por carta. Podia ser um WhatsApp, podia ser um vídeo, um áudio. Não importa. O importante é que eu fale contigo aquilo que você precisa ouvir para a hora, entendeu? Alguém pode estar agora me ouvindo aqui, tem uma aspiração de dizer assim, cara, vou fazer um vídeo e vou falar aqui, vou anunciar Jesus para que alguém chegue à conclusão de que Jesus Cristo é o Senhor e que ele precisa fazer essa confissão e que ele também tem a fé de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então, vou comunicar isso de algum jeito, vou dar meu jeito. E começar, então, a comunicar e a falar. Tá bom? Qual é o conteúdo, irmão? De forma simples, irmãos. Vou tentar responder isso de forma simples também. Eu preciso anunciar o nome de Jesus Cristo. Já falei isso com vocês quando citei a irmã lá. Versículo 13 lá do capítulo 10 vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então tem que ter o nome de Jesus. Pô. Atos 4, 12, quando Pedro, na verdade, fala sobre isso, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Atos 4, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, esse nome não pode ficar guardado. Ele tem que ser falado e proclamado. Ele tem que ser dito. Então, essa é a primeira coisa importante da proclamação. É o nome, pô. Deus, 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 Deus. Como não guarda esse negócio? O nome que salva é Jesus, pô. Tá aí Pedro falando, pô. Que contexto, amados, que Pedro falou isso? Lá em Atos 4, de 8 a 12, você vai lá ver, então, Pedro, cheio do Espírito Santo, e disse: autoridades do povo anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo. Vocês lembram lá? De modo que, como ele foi, por que ele foi curado? Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste. Olha, agora eu contei. Ele pegou carona. Quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, que se tornais, citou Isaías para ele. Bem, aqui também eu queria dar uma outra pausa com vocês. Qual é a pausa? A pausa de algo que eu vejo acontecer em vários lugares do Brasil. No Brasil. O que é? A corrente judaizante no meio da igreja. Hoje um irmão lá da Europa me apresentou um livro falando assim: Frank, o que tu acha desse livro? Eu vi que era um livro falando de alguma coisa do judaísmo. E eu fico logo preocupado, fico antenado. Existe uma onda que sempre tenta separar o que Deus uniu. De ambos os povos, disse Paulo, Deus fez um. Não há judeus, não há gentio mais. Não tem mais nada. Todos que se convertem se tornaram uma única nação. Né? A nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, mas quando começa o judaísmo
no meio da igreja evangélica, uma das coisas que o judaísmo faz é uma cisão. Eles querem dar protagonismo a Israel, Israel já aparece de novo em cena, já quer trazer também os costumes israelenses, daqui a pouco é o sábado, daqui a pouco é a circuncisão, daqui a pouco é não sei o quê, começa a trazer as tradições judaicas, as bênçãos judaicas, a imposição das mãos, as bênçãos, começa a esquecer tudo que o evangelho fez. E aí eu pulo, eu grito. Né? E um dos problemas judaizantes, às vezes não é nem do judeu, às vezes é do evangélico que quer ser judeu. Às vezes o evangélico quer mais ser judeu do que o judeu ser evangélico. E aí, um dos problemas desse judaísmo é que, em vários momentos, os irmãos começam, então, a discutir sobre o idioma. Aí diz assim, não, mas o nome de Jesus não é Jesus. O nome de Jesus não é Jesus. O nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, começa a querer falar hebraico para a gente, aramaico, sei lá o quê. Porque não considera. Então, isso é importante falar, por quê? Porque eu estou dizendo que para você pregar, você tem que pregar o nome de Jesus. Então, daqui a pouquinho, tu vai começar a falar hebraico para as pessoas, porque se o judaísmo entrar na tua veia, daqui a pouco você está comprometido na tua proclamação. Eu também fiz um comentário desse lá com meu irmão, naquela oportunidade. Rapidinho falei, olha, o nome de Jesus em hebraico, ele se escreve de um jeito. Em nome dele, em grego, que tem o mesmo significado, Jeová é salvação, Filho de Deus, Salvador da humanidade e tal. E tinha outro Jesus também, Jesus Barrabás, né? Também era Jesus, não sei se você lembra disso. Jesus, que também podia ser Josué. Josué também era o nome de Jesus, né? Do famoso capitão lá, o sucessor de Moisés lá. Então você vê que Jesus, filho de Eliezer, né? Jesus, sob o nome justo, lá de Lucas, que Lucas capítulo 3 fala sobre isso. Então, sempre tem Jesus. O Jesus hebraico se escreve de um jeito. O Jesus do grego se escreve de outro jeito. Então, se esse negócio de preservar o nome de Jesus no original hebraico fosse uma verdade fundamental, os primeiros que cometeram os erros foram os que escreveram o Novo Testamento. Porque, ao escrever o Novo Testamento, já meteram Jesus em grego, com o nome grego. Eles tinham que manter o nome original de Jesus, para depois dizer assim, nunca se mexa nesse nome. Além disso, irmãos, quando você fala em nome de Jesus, os demônios se submetem. Porque o tema não está nem na pronúncia. O tema não está nem os demônios se submetem. Você pode experimentar falar, repreender em nome de Jesus lá em outro país. Um dia eu peguei um cara nos Estados Unidos demoniado. O cara do meu lado pegou um demônio. Eu repreendi ele. Em nome de Jesus, pô. Tu acha que eu tinha que falar inglês com ele? Jesus name. Sai em nome de Jesus. E os demônios entendem. Porque se os demônios entendem, por que o homem não entende? Pode experimentar, Matos. Cai alguém endemoniado. Pode experimentar. Pode falar o teu português lá, que se for demônio, de verdade, ele vai entender direitinho o que você está falando, entendeu? Se for demônio de verdade. Se não for, aí é carmônio. Aí dá um beliscão que ele sai também. Sai para lá, vai perturbar o outro. Que aí não tem como. Mas isso é importante dizer, tá, amados, que o nome de Jesus, quando eu me refiro ao nome de Jesus, né, não estamos nos referindo a qualquer pessoa. Inclusive, quando a gente fala de Jesus, lá no quartel tinha um cara chamado Jesus. Não sei se no quartel do Fonseca tinha um dos piores soldados que atravessaram o meu caminho, o nome de guerra do cara é Jesus. O Jesus que a gente fala é outro Jesus. É um Jesus que, quando a gente fala, a gente percebe a força, a autoridade e o poder que há nesse nome. A gente coloca uma fé nesse nome. Entendeu? A gente percebe que esse nome tem autoridade. Né? Os cristãos piedosos, eles mencionam o nome de Jesus com temor e reverência. Eu estou falando isso porque tem um monte de cristão que não pesa isso, né? Mas nesse nome a enfermidade se submete, os demônios se submetem, e você pode experimentar isso na pregação do Evangelho, a autoridade que há nesse nome. Nesse nome há poder.
Recomendo até a leitura de um livro muito legal, bem evangelista o livro, Kenneth Hagin. Tinha um livro, acho que é O Poderoso Nome de Jesus, o título é mais ou menos, mas foi o melhor livro que eu já li sobre o assunto. Quando você quiser entender do nome de Jesus, apela para Kenneth Hagin. Ele estudou o nome de Jesus. E é um livro fabuloso. Fabuloso. Um dia eu dei um estudo de 2 horas falando do nome de Jesus. Os irmãos estavam até dormindo já assim. Não aguentava mais a falar do nome de Jesus. Inspirado por Kenneth Hagin. Ei, o estudo. Mas no final foi muito interessante. No final todo mundo acordou. Porque eu falei, gente, já que eu falei 2 horas aqui sobre o nome de Jesus, vamos fazer um teste aqui agora. Vamos testar aqui tudo que eu falei. Então eu vou dar uma ordem aqui. Em nome de Jesus, todos os demônios que estiverem nesse lugar vão vir aqui rastejando. Vocês topam? A galera acordou assim, topam. Eu contei 1, 2, nem cheguei no 3. Eu falei, em nome de Jesus, 1. Eu falei para os demônios, demônio, vocês estão aqui me ouvindo. Eu vou contar até 3, e na autoridade do nome de Jesus, quando eu chegar no 3, eu quero que vocês venham rastejando até aqui. Então eu contei 1, 2, chegou andando. Era a Bíblia subindo, na cadeira quebrando. Foi um negócio. Você que está rindo, que ele deve estar lembrado desse dia. Foi um negócio mesmo. Tinha até uns crentes que iam lá estudar com a gente lá, aí lá estudar. Eu lembro da irmãzinha que jogou a Bíblia para o alto. Quando foi ver, tinha uma meia dúzia lá rastejando lá no chão. E depois de 2 horas, todo mundo dormindo. Foi só botar em ação o nome de Jesus, só botar em ação. Foi um picoió, né, você? Um picoió. E aí o negócio pegou fogo. Então, esse nome é o nome que está sobre todo nome. Quando a gente fala do nome de Jesus, a gente não está se referindo a qualquer Jesus. A gente, quando fala Jesus, a gente está se referindo ao nosso Jesus, ao Senhor Jesus, o nome no qual nós fomos batizados, né? No nome que nós nos submetemos, o nome que nós amamos, o nome que nós cantamos, louvamos, adoramos. A gente não fala de qualquer Jesus. Então, não deixa essa coisa do judaísmo, gospel, começar a te confundir a tua cabeça, que isso não vai te levar a nenhum lugar, só vai te gerar confusão, né? Então, eu preciso falar do nome de Jesus. Eu preciso dizer que Jesus Cristo está vivo, que ele ressuscitou dos mortos. Mas aqui começa uma jornada, né? Começa um caminho. Qual é o caminho, Franco? Para eu dizer que Jesus Cristo ressuscitou, eu preciso dizer que ele morreu. Mas para eu dizer que ele morreu, eu preciso dizer que ele encarnou, que ele nasceu de uma virgem, cresceu, se fez homem, viveu uma vida imaculada, sem pecado mesmo, de forma que serviu perfeitamente como um sacrifício, serviu para morrer pelos pecados da humanidade, conforme está escrito. Está escrito, né? E também foi profetizado por Caifás. Caifás era sumo sacerdote naquele ano, lembra? Em João 11, ele vai dizer, mais um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, fez uma advertência dizendo, vocês não sabem nada, né? Nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ele sabia que era ou um ou todos. Ele saiu profetizando. E Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Cara, esse texto é espetacular quando você quer explicar para alguém que já está mexendo na Bíblia, né? Mexendo nas Escrituras. Quando você está mexendo nas Escrituras assim, esse texto ele é fabuloso para você mostrar, inclusive, que o sumo sacerdote que impôs as mãos sobre Jesus, né? Literalmente, como um cordeiro para o sacrifício, ele profetizou também sobre Jesus naquele ano. Isso é fabuloso. Mas então a gente precisa contar essa história. Se eu quero que alguém creia que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, eu preciso narrar para ele a história, a mensagem que chegou até nós de que Jesus Cristo encarnou, de que ele viveu uma vida sem pecado, né? Foi uma vida perfeita, morreu. E aí, por ser tão perfeito, por ser santo, aí você pode agregar, queridos, havia uma lei espiritual, com a alma que pecar, essa morrerá.
mas essa alma nunca pecou, então ele não podia ficar preso lá na sepultura. Você pode pegar carona no filme de Nárnia, lá, de C.S. Lewis, lá, para falar de Aslan lá. Você pega, vai enriquecendo do jeito que deu o Espírito Santo te trouxe à mente e vai explicando à pessoa que ele não poderia ficar na sepultura. Por quê? Porque ele não cometeu nenhum pecado. E aí, ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou e o fez Senhor. Né? Senhor é dono, de vivos e mortos. De vivos e mortos. E o fez Senhor de vivos e mortos. Eu acho que é legal também, quando você entrar no tema senhorio de Jesus, e aí eu acho que vale a pena dar essa nota também. Vale a pena não, está dentro do nosso assunto. É mais do que uma nota, tá? Eu vou chegar lá, mas deixa eu falar contigo sobre o propósito da morte e ressurreição de Jesus, que muita gente confunde. Morte com ressurreição. De vez em quando eu vejo os crentes dando cabeçada. Outro dia um pastor lá do Rio, Cidinho, falou comigo, pô, Franco, eu estou com um irmão aqui, o cara era líder lá no meio da igreja. E o cara está chateado porque eu falei para eles que era muito importante a ressurreição de Jesus na proclamação do Evangelho. E o cara começou a briga com o Cidinho porque ele dizia que era a morte de Jesus que tinha valor, e não a ressurreição. E começou Jesus. Cidinho dizia, não, mas a morte é importante, irmão, mas a ressurreição também é importante. E aí deu um nó lá. Eu até escrevi na época um texto para fundamentar a conversa do Cidinho com aquele irmão, com aquele líder, mas num único versículo, irmãos, de Romanos 4, 25, num único versículo, você compreende o propósito da morte e ressurreição. Num único versículo, você vai ler: ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados. Eu estou citando Romanos 4, 25. Então, ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que nós fôssemos todos declarados justos diante de Deus. Então, ele morreu por nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação. Então, isso aqui é uma verdade também que tem que ser comunicada. Você tem que dizer, querido, ele morreu por isso e ressuscitou para isso aqui. Os propósitos são distintos, né? Outra coisa importante também, que pode também ser agregado a isso, quando você fala agora do senhorio de Jesus, eu vou deixar para falar do senhorio de Jesus, mas deixa eu começar de trás para frente contigo. A importância de uma confissão pública. Quando João 12, versículo 43, diz que muitos, dentre as próprias autoridades, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, não sei se vocês lembram disso, porque eles não queriam ser expulsos da sinagoga. Aí João vai dizer, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Lá no versículo 43, do capítulo 12 de João. Essa declaração de João, ela também deixa claro que a confissão da nossa fé em Jesus precisa ser pública. Tem que ser diante dos homens. Porque tu vê que os caras criam, mas eles não confessavam. Eles não assumiam com medo dos fariseus. E aí não tinha valor. Essa fé não verbalizada não salvava eles tão pouco. Né? E Mateus 10, 32 e 33, esse versículo, Sandro Lourenço tem de cor e salteado, eu fiz o teste, ele está na ponta da língua. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A aliança, a homologação, só acontece quando há uma confissão. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, o silêncio é uma negativa, não é uma confissão, é uma negativa. Quando você não verbaliza a tua fé, você está negando a tua fé. Então, é muito importante. Quando você não verbaliza, é por alguma razão. No caso lá das autoridades judaicas, é que eles não queriam ser expulsos da sinagoga. Eles amavam muito aquela glória, aquele status. Então, eles queriam muito ficar bem. Eu não sei você. Eu quando recebi o Evangelho, que eu comecei a crer no meu coração, eu tive dificuldade de confessar com a boca. Porque eu tinha medo de chegar no quartel e falar que era um cristão, aquele quartel perdido que Fonseca conhecia muito bem aquele ambiente, o ambiente inclusive que eu vivia. Falei, a hora que eu abri a boca para esses caras e falar que eu estou seguindo Jesus, estou ferrado. Vamos esquartejar, vamos me fritar sem azeite. E eu comecei a ficar com medo, eu não tinha...
Então, quando eu comecei a verbalizar timidamente, a primeira pessoa que ouviu minha confissão foi minha esposa. Depois eu fiz uma manifestação assim pública numa reunião da igreja, que já me encheu de fé, mas eu precisava passar pelo batismo. Aí foi um negócio, porque eu tinha medo de ser rejeitado. Pô. Falei, esses caras vão me excluir do samba, entendeu? Não vão me querer mais na roda lá, no pagode lá. Você sai que tu não presta mais para nada, tá podre. Eles vão me expulsar. Eu sabia disso, eu sabia que isso ia acontecer, inclusive. Mas aí, aos poucos, a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra. Eu fiquei exposto à palavra, a palavra começou a entrar. Teve uma hora que eu não tive dúvidas de assumir minha fé. Mas você vê a importância da fé. Deixa eu fazer uma colocação aqui, irmãos, que eu acho que eu fiz no grupo da Simone, que eu acho que é muito importante essa colocação. O que significa dizer Jesus Cristo é o Senhor? Quando ele diz assim, ele é o meu Senhor, eu sou escravo dele. Mas, de fato, o que isso significa? Quando a gente cita Filipenses 2 lá, 10, 11, para que o nome de Jesus dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Há quem diga que Filipenses 2, aquele trecho, né, que Paulo começa a descrever, é uma canção. Há quem diga que é uma música, como Flecheira musicou, né? Mesmo subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou. Há quem diga que é uma música, mas é uma proclamação. Agora, o que significa para alguém dizer Jesus Cristo é o Senhor? O que significa? Seria só dizer assim, eu estou assumindo aqui que ele é o dono da minha vida. É isso. O que você lembra quando você lê Filipenses 2? Eu já fiz essa pergunta, tá, irmãos? Para outras pessoas. Eu li alguém respondendo que toda vez que ele lê Filipenses 2, ele lembra de Romanos 10. Se confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Mas, na verdade, quando Paulo fala aos Filipenses, ele não está se referindo a Romanos 10. Romanos 10 é, mais uma vez, a expressão 10, 9. Paulo, aos Romanos, no capítulo 14, ele vai usar de novo, ele vai falar a mesma coisa que ele falou aos Filipenses num outro contexto. Ele está arrumando a bagunça lá dos irmãos que estão brigando por causa de comida e bebida, um julgando, outros desprezando. Mas, em suma, Paulo vai repreender aqueles irmãos no capítulo 14, versículo 10, e vai dizer, você, porém, porque julga o seu irmão, e você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Veja bem, o contexto aqui é juízo, tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Paulo está citando Isaías 45, 23 a 25. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua, de mim se dirá tão somente no Senhor a justiça e força e tal. Paulo, quando está falando isso, que toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que todo joelho se dobrará, ele está falando de um juízo. Ele está falando, haverá um juízo. Se você prestar bem atenção, eu acho que agora a gente podia até dar um passeio aqui para ver as proclamações. Mas Paulo em Atenas, lá em Atos 17, ele vai dizer o que provocou a pregação no Areópago. Vamos lá para Atos 17, 18. Então, eu vou ter que abrir a Bíblia aqui, Atos 17, 18. Preste atenção. Esses filósofos epicureus eram discípulos de Epicuro, né? Os estoicos também, discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela?
ou diziam, parece pregador de Deus estranho. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus, ao nome, e pregava o quê? A ressurreição. Ressurreição. Né? Pregava sobre a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber, eles queriam se inteirar mais precisamente do que Paulo estava falando lá em Atenas. Esses discípulos aí, dos filósofos. E aí o versículo 21 diz o seguinte, que acontece que todos os de Atenas, os estrangeiros residentes, não se ocupavam com outra coisa senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então os caras gostavam de novidade. Tu vê que eles estavam... Essa nota Lucas deixou aqui porque era importante. Os caras estavam atrás de novidade. Então, para eles foi... Eles provocaram a pregação de Paulo no Areópago. Eles é que levaram Paulo para lá, porque Paulo já vinha semeando aqui, semeando ali, mas agora eles levaram lá para o Areópago. Areópago. Não é Areópago, não. Areópago. E a pregação dele, no versículo 22, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Aí você já vê que ele pegou o contexto. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que lhes anuncio. Ó, pegou um gancho espetacular. Viu lá um altar, o Deus desconhecido, falou, é aqui que eu vou. Agora, ele não vai explicar a lei judaica para os caras. Nem tinha tempo para isso. Ele nem cita aqui Adão e Eva. Ele cita aqui da criação, mas ele não vai passar por Adão e Eva, nem precisa entrar. No nosso caso é mais simples, porque a maioria fez catecismo. A maioria fez escola dominical, a maioria foi, de alguma forma, como Fonseca usou a expressão, colonizado aí, numa live que ele usou a expressão, foi cristianizado aí, alguém ouviu Jesus. Bem, o que Deus... aí ele vai falar, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Olha o tamanho da pregação dele. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscar em Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram. Tu vê que interessante que ele pegou carona até na poesia lá dos atenienses, lá dos gregos, até dos, porque dele também somos geração. Pegou carona lá, direitinho, né? Citou lá a frase de um poema de Arato. Não é de Araque, não, é Arato, tá? O poema do cara. E aí, portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata. Aí ele vai combater ali aquela religiosidade toda trabalhada pela arte, imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Deus não levou em... Tem até uma tradução da NVI, Fonseca, que eu gosto pra caramba, quando ele fala isso aqui na NVI. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Ele dá um enfoque melhor, eu acho que fica melhor. É como se ele dissesse, Deus não levou em conta essa ignorância de vocês aí, com relação. Mas agora ele ordena a todas as pessoas de todos os lugares que se arrependam. Aí começou a bater o arrependimento. Porque Deus estabeleceu um dia, agora, o que a maioria de nós não prega, juízo. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. Então ele ia entrar em quem aqui? Jesus. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Pô, ele falou do juízo, falou do homem, ele ia falar sobre Jesus, obviamente, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos, né?
ele vai dizer isso, mas aí já era. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombaram, outros disseram, mas aqui já foi suficiente. Olha que coisa interessante. Vai dizer que alguns homens, versículo 34, que se juntaram a ele, creram. E creram. Se juntaram a ele, obviamente seguiram ouvindo. E creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Então você vai ver que a proclamação dele ali, o início da proclamação dele ali, atendeu ali a carga do coração. Ele falou sobre o juízo. Então é muito importante ter o juízo, porque vou explicar. Porque o assunto senhorio de Jesus tem a ver com o juízo. Ele está dizendo que um dia todo joelho vai se dobrar no juízo. Toda língua confessará no dia que Deus julgar. E quando eu me dobro hoje e confesso hoje que Jesus é o Senhor, Jesus aplica na minha vida a justiça que foi feita na cruz. A justiça que foi... Porque ele morreu pelos meus pecados. Então ele aplica nessa hora. E diz que os que creem em Jesus não serão julgados. Os que creem em Jesus, ainda que morra, viverá. João vai dizer lá em Apocalipse, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque ele não sofre o dano da segunda morte. Como assim, Franco, o dano da segunda morte? O dia do juízo é o dia da segunda morte. Então, confessar hoje ele como teu dono, assumir ele como teu Senhor hoje, é uma maneira de você escapar desse juízo vindouro. Você está dizendo, e você vai lembrar que naquele sermão de Jesus lá do monte, capítulo 7, o contexto que os caras dizem Senhor, Senhor, é no juízo. Naquele dia muitos dirão Senhor e Senhor. Eles vão dizer, é no juízo que eles dizem. Senhor, Senhor, em teu nome. Por quê? Porque ali, meu irmão, ninguém escapa, ali todo mundo vai dizer que ele é Senhor. Todo mundo vai dizer que ele é Senhor. Ali todos dirão que ele é Senhor. Não tem como escapar disso. O contexto do juízo é fatal. Já está profetizado por Isaías. Paulo fala aos Romanos, Paulo fala aos Filipenses, e ele diz, é assim, desse jeito. Então, o que acontece quando alguém diz Jesus Cristo é meu Senhor? Ele está dizendo o seguinte, a justiça que foi feita por Deus no justo Jesus, eu recebo. Eu me submeto, eu me torno dono dele, eu entro em Cristo. O batismo não fala disso? Morre com ele, ressuscita com ele. Eu entro nele, eu aceito. A justiça foi feita. É interessante isso, irmãos. Porque falando do batismo, Pedro usa a figura da arca de Noé. Ele, figuradamente, ele vai dizer que pelo batismo, 8 foram salvos por meio das águas. Porque é o seguinte, ele vivia num mundo corrompido, condenado, vieram as águas do dilúvio, por baixo e por cima, tiraram aquela arca, e aquela arca figura o batismo. Por meio das águas, eles saem daquela geração corrompida e começam uma nova vida. É um novo contexto, é uma nova geração, raça eleita, sacerdócio real. É uma nova, sai para um outro contexto. É aí que ele vai figurar o batismo. O batismo vem e sepulta você e tira você daquele... Ao mesmo tempo que ele te sepulta, ele te tira, te arranca dali e te leva para um outro contexto. E na arca, 8 foram salvos. Você sabe que Jesus é um tipo de arca. Quando nós assumimos um compromisso com ele, nós entramos nele. Nós entramos nele. E entramos na sua morte. Por isso que Paulo vai dizer, depois doutrinar a igreja, né? Os que morreram em Cristo não devem viver mais a vida desse século aí. Por que a Bíblia manda a gente pensar nas coisas do céu, não nas coisas da terra? Porque a gente morreu com Cristo, a gente entrou nele. Nós entramos nele, porque isso aqui tudo já está julgado. Jesus falou, Satanás foi julgado. Ele vai dizer que esse mundo foi julgado. Foi todo mundo já condenado. Na morte de Jesus, irmão, só para você entender, o mundo inteiro foi julgado e condenado, inclusive Satanás. Jesus falou, o príncipe desse mundo será julgado. Você vai lembrar disso lá em João, no final do discurso dele, já nos 12, 13, ele vai falar disso lá no capítulo 12, antes de entrar, ele vai dizer, o príncipe desse mundo está pertinho. Eu queria falar muito mais com vocês, não posso. O príncipe desse mundo vem aí, tá? Mas ele vai dizer, esse camarada foi julgado, ele vai estar aqui. A morte de Jesus condenou um monstro que era homicida desde o princípio.
e pai da mentira, e mentiroso pai da mentira. Mas ele foi condenado na morte. Na morte. Ali na morte, ele foi condenado. Pela primeira vez, a morte abraçou um justo. Pela primeira vez, a morte abraçou alguém que não poderia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas é a primeira vez que a morte abraça alguém que não pode morrer. Então, a partir daí, essa morte abraça Jesus, Jesus rompe os grilhões da morte. Mas quando a gente diz, Senhor, Senhor, agora, quando a gente dobra e confessa agora, nós entramos nele. Olha, irmãos, eu garanto a vocês, em nome de Jesus, todos os que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas participarão na primeira ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados e encontrarão com Jesus. João teve uma visão desse dia e ele falou assim, maravilhado, ele falou, maravilhado, dizendo, bem-aventurado, feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque sobre esses, a segunda morte não tem poder. Aí tu me pergunta, Franco, o que a gente vai estar fazendo lá no dia do juízo? Julgando. Paulo vai explicar isso aos Coríntios. Nós vamos julgar até os anjos, meu irmão. A igreja tem que ser madura, porque Paulo, quando repreende aos Coríntios lá, que eles levavam questões, litígios pessoais para o juiz incrédulo julgar, ele falou, não há ninguém sábio no meio de vocês. Vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Então nós vamos sentar ali no tribunal com Cristo e vamos julgar os anjos. Julgar os anjos. E vamos julgar, ali o filme todo vai passar. Então, quando você se compromete com o senhorio de Jesus, você está com o nome escrito no livro da vida. Tu tem teu nome escrito no livro da vida. Você foi adotado pelo Pai no dia da ressurreição. Irmãos, o que a igreja esperava? A igreja ansiava pela ressurreição dos mortos. Era o anseio da igreja. Eles esperavam, eles criam que Jesus voltaria naqueles anos. Por isso que eles saíram para pregar, eles estavam incendiados, eles criam. Depois se percebeu que um dia para Deus é como 1000 anos, que 1000 anos é como um dia. Isso aí Pedro escreve, depois Paulo vai dizer, os séculos vindouros. Então já começa a contemplar isso. Mas no início não, mano. No início a igreja pegou fogo porque ela cria que ia ser para a hora, é para já. Nós vamos ressuscitar. E todo mundo esperava aquele momento, porque sabia também que logo após a primeira ressurreição, viria uma segunda ressurreição. Um juízo que já estava determinado para todos. Todos. Absolutamente todos. Todos serão julgados. Então, o senhorio de Jesus, ele precisa ser enxergado. Quando alguém confessa Jesus Cristo é o Senhor, quando alguém diz assim, Jesus Cristo é o meu Senhor, você está literalmente antecipando. Diz assim, naquele dia que Jesus foi para a cruz, Deus julgou, Deus fez a justiça dele. Ele matou um único inocente, como Caifás profetizou, por todas as nações e por todas aquelas pessoas, aqueles filhos que seriam reunidos no seu corpo. Você teve a graça de enxergar isso. Você que está aí, não sei se na Bahia, em São Paulo, você teve a graça de ver isso. Essa é a maravilhosa graça. A gente enxergou esse negócio. Nos comprometemos com Jesus. Então, na proclamação, é importante também dizer para o cidadão, filho, tu pode confessar isso hoje e escapar da ira. Inclusive, tu pode ser salvo do teu pecado. Eu sei que é difícil definir pecado. Alguém vai dizer, mas o que é pecado? Pecado, irmão? Vou pegar aqui umas definições que eu falei ontem com Fonseca. Fonseca, eu não me lembro agora mais nada, Fonseca. Acho que eu falei ontem com o irmão que estava falando sobre paternidade espiritual. Pecado é uma mancha que ninguém pode remover. Segundo a Pedro diz isso. É uma doença que ninguém pode curar. Isaías 1 diz isso, 1,6. É um fardo que ninguém pode suportar. Isaías 1,4. São algemas que ninguém pode abrir. Isaías 61. É uma corda que ninguém consegue arrebentar. Eu gosto disso aí, Provérbios 5,22. É um ídolo do qual ninguém consegue se livrar. Ezequiel 14, 3-4. Só Jesus nos dá vitória sobre o pecado. Pecado não são aquelas coisinhas que a gente vai cometendo.
Aquelas coisinhas a gente só comete por causa de uma coisa chamada pecado. A gente só comete os pecados por causa de uma coisa chamada pecado, que é aquela coisa insolúvel da vida do homem. Jesus vem, te dá vitória sobre o pecado. Jesus vem, te concede ficar livre da ira vindoura. Ele te livra do dia do juízo. Jesus te convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que Paulo pregou sobre isso. Se você lembrar da pregação de Pedro na casa de Cornélios, cara, eu acho que você vai ter uma surpresa. Se você passou lá na casa de Cornélios, você é capaz de ter uma surpresinha santa. Sabe por quê? Porque quando você vai para a casa de Cornélios, você vai descobrir que a pregação de Pedro também toca, também passa por essa questão relacionada ao juízo de Deus. Não sei se vocês já se ligaram nisso, mas a pregação de Pedro na casa de Cornélios é uma pregação onde fica claro que o homem será julgado. Engraçado, eu falei isso outro dia para os irmãos, dizendo assim, de uma outra forma, né? Atos 10, né? De uma outra forma, eu falei assim, irmãos, começando aqui, toda vez que eu vejo a pregação em Atos para os gentios, parece que o juízo, quando tem uma mensagem mais completa, o juízo está presente, né? E acredito que aqui também ele vai dizer para Cornélios. Então Pedro começou a falar e ele disse, versículo 34, reconheço de verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Aí ele vai usar o contexto, ou seja, o que Cornélio estava contando para ele, de que o anjo falou que Deus viu as esmolas dele, viu as orações dele, tal. Mas isso não salva. Esmola não salva. Aquela vida de boas obras de Cornélio não salva. É um bom gancho, inclusive, quando se quer pregar. Mas a melhor figura que prova para a gente, pelas Escrituras, que obra não salva é Cornélio. Então, como não é salvo, mas Deus se compadeceu dele, mandou um anjo lá para falar com ele. E aí, mas ele precisava ouvir o evangelho, ele precisava ouvir a boa notícia para crer, porque Deus escolheu salvar os que creem pela loucura da pregação. Então tinha que Pedro lá pregar para ele. Pô. O que Pedro vai dizer para Cornélio? A gente termina aqui. Eu termino aqui. O que Pedro vai dizer para Cornélio? Vamos nós. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. O evangelho da paz. Isso, Romanos 5 vai dizer, porque justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por isso também o evangelho da paz, porque nós éramos inimigos, né? O evangelho da paz por meio de quem? De Jesus. Este é o Senhor de todos. Já começou a bater logo no Kyrios aqui. Ele é o Senhor de todos. Ele é o Senhor de todos. Atos 2 corrobora, Atos 10, 12, né? Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, né? E os que invocam. Atos também, logo em 2,36, vai dizer, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, Senhor de todo. Então, tu vê que as pregações se repetem. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia. Aí ele vai usar um fato que ele achou que os caras sabiam, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem. Aí, como a vida de Jesus, e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram. Aí vai falar, pendurando num madeiro. Mas Deus o ressuscitou. Fala da morte e da ressurreição no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às tribos que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Ele está se referindo
2 Timóteo 4:1, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. Peço a você insistência, tá? Você lembra lá, 1 Pedro 4:5, eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então Jesus vai julgar geral. Ele é Senhor de todos, juiz de vivos e mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão, perdão, dos pecados. Enquanto Pedro falava essas palavras, tu vê que a mensagem de Pedro foi até aqui, e o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram essa mensagem. Uma mensagem simples, objetiva, tinha nenhum mistério, não tinha púlpito estremecendo, talvez não tenha nem dado tempo um gole d'água. Falou o objetivo, o simples, o direto, dentro do contexto, o melhor contexto, aquele contexto que já existia. Pô. Ele mandou ver, e quanto ele falava, irmãos, o Espírito Santo foi ali, salvou todo mundo, fez a obra. Então, mensagem simples. Eu não gosto muito de encher linguiça, sabe você que eu digo, eu vejo para os irmãos que ele tem que falar muita coisa, a eternidade de Jesus, que confunde mais do que ajuda. Tem esses pilares na tua vida. Alguém precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Confessar com a boca, crer com o coração que ele ressuscitou dos mortos. Então, para chegar aí, ore a Deus. Deus vai te dar um caminho. Você vai falar da vida dele. Você vai falar da autoridade do nome dele. Você vai falar que ele é Senhor. Você vai falar, o que Deus te der, um juízo. O que Deus te der, você fala na tua simplicidade, na tua singeleza. Esses pontos, para mim, não podem faltar. Falei demais da conta. Demais não, acho que eu falei muito. A gente fala demais quando fala de nós mesmos, né? Falei muito. 1h39, poderia seguir falando mais um pouquinho, mas não vou fazer isso com vocês, não. Por amor a vocês, aqui eu me calo. Tá? Agora, por amor a vocês, eu falei 1h40 também, isso é verdade. Amém. Deus seja louvado aí por isso. Por algum motivo, enfim, minha alma se abateu em mim, e ela não quer me dizer, porque eu quero tanto me esconder. São os relacionamentos ou aquela promoção. Passa o dia, passa o tempo, e eu preciso de uma solução. E o certo que eu percebi, por mais que eu não consiga entender, privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só. Se abateu em mim, e hoje eu posso enfim dizer: eu
preciso tanto de você. Mais que relacionamentos, mais que aquela promoção. Passa o dia, passa o tempo, Cristo segue sendo a solução. E o certo que eu percebi, por mais que eu não consiga entender, privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só. A quem irei, Senhor? Só tu tens a vida eterna. Só tenho paz, Senhor, se a tua mão me governa. A quem irei, Senhor? Só tu tens a vida eterna. Só tenho paz, Senhor, se a tua mão me governa. Privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra